garota! Oi, garoto! Eu sou Moema Bartira e está começando agora o programa Cheia de Assunto. E você pode acompanhar tudo em tempo real nas nossas redes sociais. É só entrar na nossa página no Facebook, facebook.com/programa Cheia de Assunto. Ou então no nosso canal no YouTube, youtube.com/Moema Bartira Oficial. O nosso programa de hoje está cheio de assunto, que nem eu adoro. Vamos conversar com a dermatologista, a doutora Bianca Lorena, que vai falar pra gente sobre os mitos e as verdades sobre a nossa pele, sobre os tratamentos. Será que tem como a gente ficar com a pele mais bonita? Também está chegando o verão. E aí, você está preparado? Está pensando naquele biquíni, está pensando naquela sunga, mas está sem se exercitar? Hoje a gente conversa com o professor Alan Passos, que vai dar dicas de como começar a se exercitar e também os benefícios. E aí você está em casa, de boa, de repente bate na sua porta sua amiga bem na hora da merenda. E aí você não sabe o que fazer? Garota, eu vou ensinar para vocês a fazer um mousse de morango, ó, delicioso e rapidinho. Também a gente vai falar de uma coisa muito importante. Mês que vem, novembro, já é o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E muitas vezes os estudantes estudam, mas no fundo eles nem sabem o que querem fazer da vida. Então, nós conversamos com o psicólogo Cláudio Seal para que ele explique para a gente o que é ser um psicólogo e quais são os maiores desafios dessa profissão. Será que você vai ser um psicólogo? É daqui a pouquinho. Pode entrar, fique à vontade. Eu sou Moema Bartira e está começando agora o programa Cheia de Assunto. Você já reparou que a nossa pele reflete tudo sobre a nossa vida? Se você está feliz, o povo fala, sua pele está bonita. Mas você cuida da sua pele? Vamos saber mais sobre o maior órgão do corpo humano? Roda, editor. Hoje em dia fala-se muito de beleza natural. E tudo começa com a pele bonita, saudável. O especialista responsável por cuidar da nossa pele é o dermatologista. Hoje, nós vamos conversar com a doutora Bianca Lorena, que vai explicar pra gente sobre o maior órgão do corpo humano, a pele, os cuidados que a gente tem que ter, as principais queixas. Doutora, um prazer te receber. Conta pra gente, é verdade então que a pele é o maior órgão do corpo humano? Exatamente. É prazer estar aqui, obrigada pelo convite. A gente esquece que a pele é um órgão e que é o maior órgão do nosso corpo. E ele tem várias funções. Uma das principais seria a defesa do nosso corpo contra os micro-organismos que poderiam estar penetrando no nosso corpo. Então a pele funciona como um órgão principalmente de defesa. Quais são os maiores cuidados assim, que a gente tem que ter com a pele? Bom, desde os cuidados cosméticos básicos até aqueles cuidados que vão proteger a nossa pele de doenças, porque por ser um órgão tão extenso, ela pode inclusive ser acometida por algumas doenças muito específicas da pele. Por exemplo, os fungos e micoses e as infecções por bactérias são problemas comuns que acometem a nossa pele, principalmente quando há uma quebra dessa barreira. A pele, por funcionar como uma barreira de proteção, a quebra dessa barreira com algum ferimento ou com algum tipo de alguma coisa que machuque a pele pode quebrar essa barreira e favorecer a infecção por fungos e bactérias. Quais são os cuidados que você tem com a sua pele? Eu geralmente vou no dermatologista, faço o que ela passa, entendeu? Mas em casa, assim, muito pouco. Geralmente eu vou no dermatologista, mas é bem raro. São mais produtos de beleza que eu encontro em blogs e sites por aí. Como é que a gente sabe qual é o nosso tipo de pele? São cuidados específicos que a gente tem que ter? Como é que isso funciona? Bom, a gente tem a pele do rosto, ela é composta por algumas glândulas sebáceas. E essas glândulas sebáceas promovem uma hidratação e até uma oleosidade natural na nossa pele. A pele do corpo tem uma quantidade menor de glândula sebácea. Então é muito comum no nosso meio, no nosso clima, que tende a ser mais quente e úmido, a gente ter peles do rosto mais oleosas, por essa glândula sebácea produzindo uma secreção mais oleosa que pode hidratar, mas que ao mesmo tempo às vezes causa um certo incômodo. Essas são as peles oleosas, que são as peles que tendem inclusive a ter alguns poros mais dilatados.
E a pele do corpo, por ter uma concentração menor de glândula sebácea, tende a ter uma pele mais ressecada. Então a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes a pessoa fala, mas eu vou usar um hidratante no rosto, minha pele é oleosa. Não, a gente não precisa hidratar uma pele oleosa, a gente tem inclusive produtos que podem diminuir a oleosidade dessa pele, como alguns protetores, existe protetor solar para diminuir a oleosidade, existem alguns sabonetes específicos para esse tipo de pele, e às vezes a gente tem que fazer o contrário, hidratar a pele do corpo, porque essa pele do corpo tende a sofrer mais com o ressecamento. Tem pele mista também. Como é pele mista? Bom, aquela pele mista que tem uma quantidade de glândula sebácea, mas que às vezes não tão importante para produzir uma oleosidade que chega a incomodar o paciente. Ou a famosa zona T. A zona T é aquela área da testa e aquela região centrofacial que tem uma concentração maior de glândula sebácea. Então, alguns pacientes podem ter uma oleosidade mais limitada a essa região, por exemplo. Entenderam, garotas? Agora, qual é a diferença entre a pele do homem, a pele da mulher, a pele do bebê? Porque a gente vai passando o tempo, são vários tipos de pele, são vários tipos de cuidado. Ou assim, eu posso estar lá tomando banho, pego o creme do meu marido, pode isso? Pronto, boa pergunta. A pele do bebê, já que a gente estava falando em glândula sebácea, as glândulas sebáceas nascem com a gente, mas elas só vão se desenvolver a partir da adolescência. Então o bebê, ele tem uma pele mais fina, ele tem uma pele mais sensível e ele tem uma pele que não tem oleosidade, justamente por ainda não ter desenvolvido essas glândulas sebáceas. As mulheres tendem já, né, depois, como a gente já falou, depois da puberdade, essas glândulas se desenvolvem. E nos homens, elas tendem a ser maior. Então, o homem tende a ter mais oleosidade e mais acne do que a mulher pela questão hormonal. O homem tem mais hormônios androgênicos, que a gente chama que são os hormônios masculinos, como a testosterona. Apesar de que algumas mulheres também têm, mesmo depois da adolescência, essa questão da acne por alguma alteração hormonal. Isso deve ser investigado, inclusive, pelo médico. Agora, uma coisa que todo mundo quer saber. A gente sempre ouve dizer que se comer chocolate dá espinha, que refrigerante dá celulite. Diga que não, diga que não. É verdade? Há um tempo atrás, se me perguntasse se chocolate dá espinha, eu ia dizer não, aqui não tem nada a ver com alimentação. Isso, na verdade, como a medicina e a ciência como um todo, sofre altos e baixos nas conclusões médicas. A gente já sabe hoje em dia que sim, a alimentação pode influenciar na acne. Há um pouco tempo atrás se achava que era puramente uma questão hormonal, mas hoje em dia já se viu que tem alguns alimentos que podem piorar, principalmente aqueles alimentos que têm alto índice glicêmico. Então, sucrilho, biscoitos recheados, eles podem causar uma piora da acne. Leite e derivados de leite podem causar uma piora da acne. E alguns alimentos são até protetores, por exemplo, ômega 3 e 6 são alimentos que podem prevenir a acne. Agora, claro que para esses alimentos desencadearem acne, o indivíduo tem que ter a tendência. Você usa protetor solar? Muito pouco. Não, muito pouco. O sol, ele é um vilão ou ele é um beneficiador para a nossa pele? Bom, o sol é um beneficiador para a nossa vida, né? Não ia existir a vida na Terra se a gente não tivesse o sol. O sol já tem alguns estudos que mostram que ele tem um efeito, inclusive, antidepressivo mesmo, né? A gente vê que as pessoas tendem a ficar mais deprimidas no inverno. Isso a gente vê mais nos países mais frios, que tem, às vezes, 6 meses de invernos rigorosos e longos, as pessoas tendem a ficar mais deprimidas. Então, o sol tem esse papel. Agora, claro, tudo em excesso é prejuízo. Então, a gente também sabe que o sol, ele causa uma série de danos à pele se a exposição for muito crônica e muito intensa durante muitos anos seguidos. A exposição solar crônica, comprovadamente, a gente já sabe que é responsável pelo surgimento de alguns tipos de câncer de pele, que são aqueles cânceres de pele que a gente chama de câncer não melanoma, que é o basocelular e o espinocelular. Eles estão diretamente ligados à exposição crônica ao sol. Por isso que a gente sempre diz, vamos tomar cuidado. Claro, é um lazer, a praia é um lazer, atividades esportivas ao ar livre, mas o uso do filtro solar é extremamente importante para proteger a nossa pele contra o câncer de pele e também contra o envelhecimento, porque a gente sabe que o sol ele também atua no DNA das células, causando um envelhecimento precoce da pele. Eu sou dessa cor, assim, praticamente uma morena jambo. Meu sonho era ficar mais morena quando eu era mais nova, tipo há 6 meses atrás. E aí me disseram, vou te dar receita. Refrigerante com urucum e vá pro sol. E aí, essas receitas caseiras funcionam? Isso a gente ouve diariamente no consultório. Hoje, inclusive, a paciente saiu daqui, você não vai imaginar que eu passava refrigerante de cola na minha pele para ficar mais...
Então, assim, a gente ouve muito mito, a gente tem que tomar cuidado, porque algumas substâncias são fotossensibilizantes. Existem alguns produtos que, se passados na pele, ao se expor ao sol, até perfume em algumas situações pode causar isso. Esses produtos em contato com o sol, eles podem desencadear alergia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Quem é branquinha vai ficar branquinha. A gente tem que se preocupar com a saúde da nossa pele, porque se você começa a se expor tentando bronzear, você já deve ter notado. Você vai ficar vermelhinha de escama, mas não vai ficar morena jambo. E exatamente o que eu ia dizer. E com o tempo, essa pele começa a manchar. Quais são suas dicas de beleza? Eu gosto de ficar vendo blog, YouTube, essas coisas. Acessar muito YouTube e sites para procurar dicas bem legais. Vou me dedurar agora de novo. Adoro receitas caseiras. Vamos lá fazer uma hidratação com abacate, vinagre para espinha. Essas receitas, assim, esfoliação com açúcar. Tem alguma receita caseira? A gente pode abrir a geladeira e fazer a nossa farmácia? É possível isso ou isso também é lenda? Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente vê muitas, né, indicações, se abrir a internet, hoje em dia você vê de tudo. Mas imagine que existem pessoas que pesquisaram durante muito tempo para chegar a um creme numa concentração adequada, num veículo adequado para penetrar na pele, para ter a entrega daquele princípio ativo adequado. Então, essas receitas caseiras, muitas vezes, não têm resultados. E a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, além de não ter resultado, pode causar algum tipo de irritação ou de alergia. Lembrar que o natural também pode causar alergia, né? Existem pessoas que têm alergia a folhas. A folha de aroeira, por exemplo, que é muito usada como um sanativo, né? As pessoas usam para tratar ferimentos, às vezes pode causar uma dermatite de contato. Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a essas coisas. Você viu, né? Dormir, beber água, ter uma alimentação saudável fazem toda a diferença para você ter uma pele bonita. E você sabe o que faz um psicólogo? Não? É daqui a pouquinho. E que tal um mousse de morango para o lanche? Fica aí que é só um minutinho, eu já volto, pera aí.